Boa noite a todos. Com muita alegria, eu inicio hoje esse segundo episódio da série, né, de webinar Planejamento, Vida e Sucessão. Hoje com um tema tão relevante como é o tema de testamento e de diretivas antecipadas de vontade, que para mim tem um contexto bem maior do que esse. Mas eu quero começar agradecendo, porque no episódio anterior eu tive tanto retorno, as pessoas me responderam de uma forma tão carinhosa, receberam tão bem esse projeto, e eu só tenho a agradecer, né? Então, eu começo realmente agradecendo e tendo a certeza que discutir sucessão com foco na vida é um caminho realmente muito importante, que a gente tem aí. A gente pode dar as mãos e trabalhar de uma forma muito forte. Eu quero agradecer também a compreensão dos meus colegas, né, que são da área jurídica, que entenderam que a forma de falar aqui, ela não é no juridiquês, né? Mas eu fico super à disposição, se aí quem estiver assistindo depois quiser, ainda mais o tema de hoje, que é palpitante, vai envolver bioética na segunda etapa, realmente eu fico super à disposição para a gente poder discutir aí, se aí numa questão realmente mais técnica. Mas o objetivo aqui é a gente poder falar do planejamento, vida e sucessão. E hoje o tema é um tema que para mim é muito palpitante, que é testamento e diretivas antecipadas de vontade. Quando no episódio, né, no episódio inaugural, a gente fez aquele voo panorâmico sobre o planejamento sucessório, acho que a Silvia pode começar a passar. A gente trabalhou, não sei se vocês se lembram, né? Até trouxe um Lego que eu já devolvi, né, para os meus sobrinhos netos, e para a gente poder realmente trabalhar com a ideia que um planejamento de sucessão, de vida e sucessão, não tem que ter aquela ideia do quebra-cabeça que falta uma peça ou do cobertor curto. É algo que a gente pode trabalhar de uma forma bastante efetiva, de uma forma bastante lúdica, em que a gente possa construir algo a muitas mãos, mas tendo como principal ponto a vontade daquele que é a pessoa, do planejador, da pessoa que está planejando, da pessoa que está trilhando esse caminho. Então, só para a gente fazer um rápido abordagem da forma como a gente lidou, porque a gente vai voltar, né, nessas caixas, a gente lidou com 5 caixas, né? Nós trabalhamos com 5 grandes caixas. A caixa número 1, a primeira caixa, é a caixa sua, né? Você, seus vínculos, sua vida pessoal, profissional e financeira. Vocês devem se lembrar que nós encaminhamos um questionário em que a gente perguntava tudo e mais um pouco da sua vida, ou seja, para que você realmente consiga entender o âmbito do que você está, quem você é, o que você pretende, né, da sua vida e do seu planejamento, né? Aquele se posicionar, né, nesse momento para você poder olhar para frente. Se você não recebeu esse material, o primeiro dia que você está, é só você se comunicar com a gente que a gente manda para você. A segunda caixa, que a gente colocou um apelido carinhoso aí de camarote, seria a caixa em que só vai entrar, porque camarote, porque só entra nessa caixa, né? A gente só vai eleger aquelas pessoas que serão beneficiadas por esse planejamento. Então, ou são as pessoas que já têm esse ingresso em razão de uma disposição legal, ou são pessoas que você vai eleger realmente para que elas recebam, para que elas, de alguma forma, estejam aí beneficiadas nesse planejamento. A caixa número 3 é a caixa do seu patrimônio, né? Seus bens, de toda a natureza, suas dívidas, né? E a gente ainda comentou, e a gente vai falar disso daqui a pouco novamente, na importância de se conhecer o patrimônio. A caixa número 4 é uma caixa em que você vai pegar algumas bandeiras e falar assim, olha, esse patrimônio, né, nesse entendimento do planejamento, determinado patrimônio, ele pode estar vinculado a um valor, a uma missão, alguma bandeira que eu carrego. Né? E aí a gente teria a quarta caixa dessas bandeiras, que são os carimbos, né? Aquele dinheiro carimbado, aquele patrimônio carimbado, e vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer no testamento isso hoje, isso a gente vai ter praticamente a gente vai ver onde que isso pode acontecer,
E a caixa número 5 é a caixa dos operadores do direito, né? Que nós vamos fazer as conexões e realmente conseguir montar esse planejamento. Então, essa visão das 5 caixas, a gente passou no episódio anterior, e demos uma visão dos diversos instrumentos que a gente vai utilizar, e hoje a gente vai utilizar esse episódio para poder falar justamente do testamento e das diretivas antecipadas de vontade. Eles se conectam, né, esses dois instrumentos, né, esses dois grupos de instrumentos que a gente vai utilizar no planejamento, eles se conectam muito fortemente na questão da utilização da sua lucidez, da sua vontade no momento que você tem a sua capacidade, que você tem as diversas caixas aí à sua disposição e tem a sua livre capacidade de decidir, e você vai tomar decisões agora para eventos cujos efeitos vão surtir no futuro. Então, no caso do testamento, as decisões que você tomar agora vão surtir efeito com a sua morte. E nas diretivas antecipadas de vontade, num programa maior, que eu vou colocar para vocês, você vai já determinar a sua vontade para, ainda em vida, acontecendo a determinadas situações, a vontade que você expressou no momento de lucidez, em que você pensou, em que você realmente soube como você gostaria de seguir determinado caminho, essa vai ser o caminho a ser trilhado. Porque a gente tem que pensar, né, e essa foto aí com os Legos é tão boa, que a gente está numa grande jornada, né? E nesse caminho a gente vai fazendo escolhas, né? E eu posso já escolher, quando eu faço todo um caminho, quando eu já deixo um percurso pré-definido, qual caminho eu vou tomar quando eu chegar numa determinada bifurcação. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Né? E você já toma essa decisão antecipadamente. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente interessante para a gente poder falar. E aí, já falando, primeiro a gente vai falar de testamento, depois a gente vai falar desse programa de escolhas de vontade. E primeira coisa que eu queria falar para vocês, que quando eu pensei a ordem dos episódios, a gente não consegue, lógico, estipular, falar assim, esse vem primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Mas eu já penso numa forma de fazer o planejamento, como eu acho que os instrumentos deveriam acontecer. Não que eles devam necessariamente acontecer nessa hora, tá? Mas, começando a falar de testamento, eu entendo que como um primeiro ato do planejamento, ele traz um respiro, né? Se eu demorar para fazer um planejamento mais complexo, pelo menos algumas questões urgentes ou emergenciais, caso eu morra, né, de uma forma repentina, eu já tenho regulado. Tá? Então, eu entendo o testamento como instrumento importante nesse sentido, e vocês vão entender ao longo da explanação, e como ele é um instrumento revogável, nada importa que depois que eu já fizer todo o planejamento, eu faça uma readequação dele para o planejamento como um todo. Mas eu quero começar evitando confusões, tá? E ninguém tem obrigação de saber questão técnica, né? Mas, quando a gente fala de testamento, as pessoas confundem testamento, doação e inventário. Tipo, falam uma coisa assim, olha, eu quero fazer um testamento para doar tudo para os meus filhos e evitar o inventário lá na frente. Assim eu não tenho que pagar imposto. Então, aí a confusão já está totalmente feita. Por quê? Porque, na verdade, são 3 institutos que não se misturam. E eu quero fazer essa distinção já de cara. Tá? E eu até poderia hoje ter colocado doação para a gente falar aqui também, mas eu falei, não, eu vou fazer episódios distintos para a gente falar de testamento e de doação. Então, diferenciando, né, os 3. O testamento, que é o que a gente vai falar hoje, ele é um ato unilateral, ou seja, o testador apenas faz esse ato. Ele é um ato unilateral de vontade do testador, que gera efeitos apenas com a morte do testador. E ele pode ser revogado até o momento da morte. Ele não traz qualquer efeito antes da morte. O testamento eu faço hoje e ele só vai ter efeito no momento da morte e após a morte. Né? A doação, por outro lado,
ela tem uma natureza contratual. Tem a figura do doador e do donatário. Ela é um ato inter vivos, entre as pessoas vivas, ela já gera efeito a partir daquele determinado momento. Então, ela tem um efeito patrimonial em vida e ela também vai ter um efeito para fins de cálculo de herança, que eu falei um pouquinho no voo panorâmico que a gente fez no episódio passado e que eu vou falar no próximo episódio. E, como regra geral, salvo exceções das exceções, ela é irrevogável. Então, se eu fizer uma doação de um determinado bem em vida, está doado, né? Já foi feito, é feito agora. Né? Então, isso é totalmente diferente de testamento, que é um ato unilateral que eu faço agora, mas só tem efeito depois da morte, eu posso revogar até o último minuto antes da morte. E o inventário, ele é um processo que é judicial ou extrajudicial, que vai ter como finalidade a partilha dos bens deixados pelo morto, né, para os seus herdeiros. Então, são 3 institutos totalmente diferentes, e a gente vai falar aqui de testamento hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de testamento, a gente fala... eu lembro, acho que vocês devem se lembrar que esse foi o último slide que a gente passou, né? Que é o poder da vontade. Então, o testamento, ele expressa esse grande poder da vontade, esse foco na vida, né? Ou seja, de você tomar decisões na sua vida, em vida, mesmo para efeitos após a morte. Então, quando a gente fala de testamento, né, aqui no Brasil, a gente vai falar de uma liberdade muito interessante que a gente tem. Você não tem uma total liberdade, caso você tenha herdeiros necessários, mas você tem uma liberdade de dispor sobre o seu patrimônio da forma como você quiser dispor do seu patrimônio, nem que seja da metade dele. Né? Então, você vai ter, né, no momento em que você celebra, que você elabora um testamento, você vai colocar a sua vontade de como você quer que aquele seu patrimônio, ainda que você só possa dispor sobre a metade, ele seja distribuído, ele seja partido, ele seja partilhado no momento da sua morte. Né? Então, quando a gente fala de testamento, a gente fala do ato mais solene que a gente tem, tá? É um dos atos mais solenes, se não o mais solene que a gente vai ter no direito, justamente por quê? Porque ele é um ato que ele só vai ter feito depois da morte. Então, eu não tenho como conferir com a pessoa que o elaborou, né, que o testou, que colocou essa vontade, se era essa a vontade efetiva da pessoa. Então, ele tem que ser revestido de solenidades, tá? Eu vou passar muito rapidamente aqui pelos tipos de testamento, mas para vocês terem conhecimento. Então, dentre os testamentos que existem, né, existe o testamento particular, que é um escrito particular, né, que vai ser, onde vão ser necessárias 3 testemunhas, e você vai dispor, né, o teor não vai mudar entre o particular, o público, o cerrado e o especial, né, o que pode e o que não pode testar. Aqui são tipos de testamento quanto à forma. Qual que é a vantagem de um testamento particular? É que ele fica secreto, né? A não ser as testemunhas que estavam lá, ninguém vai saber da existência dele. E qual que é o grande risco? Ninguém fica sabendo. Né? Ou seja, fica guardado na gaveta, as testemunhas morrerem antes do testador, e ninguém nunca fica sabendo da existência dele. E, além disso, ser contestada a validade dele. Né? Por quê? Porque, na verdade, você não tem ninguém ali que tenha uma fé pública que possa atestar que a pessoa, realmente o testador estava lúcido, por exemplo, que estava na sua capacidade mental, que não estava coagido. Né? Então, ele tem uma facilidade de poder ser feito num escritório, numa casa, em qualquer lugar, mas ele tem essa parte ruim, né? E eu acho, né, na minha experiência, que é a dificuldade das pessoas saberem que tem. Né? Supondo que você tenha instituído um testamenteiro e ele já tenha morrido, as testemunhas já terem morrido, ou seja, quem vai ficar sabendo daquele testamento? Diferente do testamento público. Mas eu quero falar aqui um pouquinho do testamento particular excepcional. Que testamento é esse? Numa situação extrema, excepcional, que você descreva no testamento, você pode escrever um testamento de próprio punho e que não tenha testemunhas. Mas é lógico que alguém tem que saber disso, ou você deixar no lugar, né, que você morrendo as pessoas o conheçam.
e o juiz vai dar validade, que vai ficar da dependência do juiz dar validade a ele ou não. Até o início do ano passado, na minha vida profissional, eu nunca tinha feito um testamento particular excepcional, até vir a Covid. Quando lá em março de 2020, todos ficamos em casa e com muito medo, né? Não preciso nem falar o medo que todo mundo teve, não que hoje a Covid não nos atemorize, mas naquela época, né, a gente tudo ficou fechado. E alguns clientes me ligaram, Suzete, mas a gente tem que fazer o testamento, tudo fizeram. Eu falei, bom, tem uma possibilidade do Código Civil, que é você descrever, né, que estamos na pandemia, que você não pode sair, né, principalmente as pessoas mais velhas, porque naquele momento ainda não tinha vacina, e você fazer o testamento, né, e explicar o que está acontecendo, né, que estamos nesse momento, e aí você colocar as suas disposições. Alguns reclamaram bastante, porque esse testamento tem que ser escrito de próprio punho, mas foram feitos, né? E ele tem uma particularidade que ele só tem a validade durante esse período da excepcionalidade. Mas é importante conhecer, né, porque numa eventual necessidade, espero que a gente não tenha isso novamente, e diversos clientes que fizeram, depois fizeram público, né? Já revogaram esse anterior e fizeram um testamento público, que ele é um testamento muito interessante, porque apesar de se chamar testamento público, acho que eu falei isso no episódio passado, aqui no estado de São Paulo, só o testador pode pedir, né? Pedir para o cartório para ter uma cópia desse testamento. Então, ele é público porque ele é feito num cartório público, né? Perante um notário, mas ele é particular no sentido que não é levado a conhecimento. E o que é muito interessante no testamento público? Que quando a pessoa morre, hoje, como uma regra geral, se pede uma certidão no conselho notarial e vai para saber se essa pessoa deixou ou não deixou testamento, né? E se ela deixou testamento, vem a conhecimento das pessoas. Então, você não tem a chance da sua vontade não ser conhecida no inventário, né? No momento que for ser feita aí a partilha dos bens. E é interessante também que, uma vez sendo público, o notário, né, o escrevente do cartório, ele tem fé pública. Então, ele vai fazer, né, para fazer a verificação se a pessoa está com lucidez ou não. Então, quem já me acompanhou, quem já fez algum testamento, ou já fez o próprio testamento, sabe que o escrevente do cartório ele vai fazer algumas perguntas simples, né? Para saber se a pessoa está lúcida ou não, né? Como que é seu nome? A senhora nasceu? Quantos filhos a senhora tem? Fale o nome dos seus filhos. Ou seja, para saber se a pessoa está na posse da sua capacidade, da sua lucidez. Se tiver dúvida, ele pode até pedir que venha um atestado médico, alguma coisa nesse sentido. O testamento cerrado é um testamento que ele é totalmente secreto e, na verdade, você leva para o cartório para que o cartorário ele cerre o testamento, né? E ele vai fazer uma descrição que aquele testamento foi cerrado e eu só vi um desse até hoje e eu acho que realmente não tem necessidade, uma vez que o testamento público tem essa característica de só aquele que testou poder tomar conhecimento dele. E a gente vai ter os especiais, que não traz, que a gente não tem que não tem o porquê falar deles agora. Mas ele traz, né, o testamento traz essa liberdade de escolha com limitações qualitativas e quantitativas. O que quer dizer isso? Né? Vocês devem lembrar que no episódio anterior a gente falou da existência de herdeiros necessários. Então, toda pessoa que tem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Os ascendentes, pai, mãe, avós, os filhos, os descendentes, filhos, netos, cônjuge ou companheiro. Então, quem tem herdeiros necessários somente pode dispor em testamento livremente sobre a metade do seu patrimônio. Então, a gente tem aqui uma limitação. Uma pessoa que tem herdeiros necessários, ela não pode dispor da totalidade do seu patrimônio, ela só pode dispor da metade do seu patrimônio. E, na verdade, existe uma
liberdade também quanto àquilo que você pode colocar em testamento ou não, né? Limita aí o número de gerações, você tem as pessoas concebidas ou nascidas até 2 anos depois da abertura da sucessão, você tem aí algumas disposições que elas estão limitadas pelo ordenamento jurídico. Você não pode falar assim, olha, eu deixo em testamento uma casa desde que meu filho se case com tal pessoa. Né? Eu não posso, porque eu não posso obrigar ninguém a se casar, eu não posso obrigar ninguém a ser padre, eu não posso obrigar ninguém a cursar medicina. Então, tem que tomar muito cuidado para quando a gente trabalhar com condições no testamento, a gente observar se são condições que o ordenamento jurídico permite. Tá? Mas tirando esses exemplos esdrúxulos, né, que a gente brinca, mas que talvez hoje nem caberiam, a gente tem uma liberdade muito grande, inclusive, de colocar algumas condicionantes no testamento. Então, é importante que a gente pensar que você realmente possa dispor da sua vontade. Uma questão interessante, quando a gente fala de testamento, e que a gente vai falar disso também quando a gente falar de doação, é você ter a ideia do seu patrimônio. Porque é muito complicado, né, quando você vai trabalhar com testamento e você tem herdeiros necessários, você saber qual é a sua metade disponível. Principalmente quando você for deixar bens específicos, né, legados, como a gente vai falar daqui a pouquinho, no testamento. Então, essa ideia do patrimônio, né, o quanto você tem de patrimônio, ela é extremamente importante quando a gente for falar de testamento. Então, Silvinha, se você já quiser passar o próximo, o que você pode fazer num testamento? Olha o que tem de coisa que eu elenquei aqui as mais interessantes para a gente poder falar. O que é muito interessante você dispor no testamento? Você pode, por exemplo, no testamento, eleger algumas pessoas, instituir herdeiros testamentários que vão receber um quinhão do seu patrimônio. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, que eu acho super interessante, eu gosto de contar casos. Né? Num determinado momento, né, da minha vida profissional, eu tive no escritório a seguinte situação. Chegou para fazer um planejamento, na verdade ele era empresarial, me marcaram uma reunião, e era um jovem de 50 e poucos anos, estava ali com o filho, bem mais novo. Falei, bom, acho que trouxe o filho, acho que pegou na escola, trouxe o filho, né? Eu achei que a minha reunião ia ser com o pai, que a gente ia discutir uma reestruturação empresarial. Quando o filho começa a falar bastante, como se fosse o dono da empresa. Era uma empresa de engenharia. Bom, resumo da ópera. O proprietário, vou falar, o pai, era viúvo, recente, ele construiu uma empresa de engenharia, que ele era engenheiro, e a esposa, né, então a esposa dele, que veio a falecer, era professora, alguma coisa assim. Ela teve uma doença que faleceu muito rapidamente, não teve tempo de fazer nada, e ele se viu sócio, né, dos 2 filhos, porque o que aconteceu? A empresa dele foi constituída no regime da comunhão parcial de bens, né? Então ele foi meeiro, lembra que a gente falou disso no episódio passado? Então, se a gente pensar, a esposa dele, quando faleceu, era casada no regime da comunhão parcial de bens, os herdeiros eram os filhos, porque ele só era meeiro. O que acabou acontecendo? Ele ficou com 50% das cotas e os filhos jovens ali, um casal de filhos, com os outros 50%. Então, imagina a situação. Né? Ele tinha construído a empresa junto com a esposa e ele se viu nos 50 e poucos anos com 2 sócios, os filhos. Você fala, gente, mas tudo bem, são os filhos. Agora, você imagina que toda e qualquer decisão que ele quisesse tomar na empresa, ele tinha que passar pelo aval dos filhos, pelo consentimento dos filhos. Né? Isso pode trazer um desconforto muito grande. Se eles tivessem feito um planejamento, que é extremamente interessante, numa situação como essa, que na morte, né, de qualquer um dos dois, cada um teria que ter feito seu testamento, a metade disponível, uma fração da metade disponível da empresa, ficaria para o outro cônjuge,
né? Se ele tivesse 60% da empresa ali, os 50% que ele já tinha, mais 10% que ela tivesse deixado, ele já estaria numa posição muito mais confortável, né? Eu sei o que esse cliente passou e ainda passa com os filhos, né? Enfim, então, eu estou querendo colocar aqui para vocês uma situação prática que, muitas vezes, um planejamento em que você consiga identificar uma situação futura que possa vir a acontecer e evitar é muito interessante. Esse, de longe, é o testamento que eu mais faço, né? O mais comum que eu faço, em que o testador elege o seu cônjuge como o herdeiro da parte disponível ou de uma parte da parte disponível, principalmente quando tem aí uma situação empresarial. Então, esse é uma primeira questão, um primeiro ponto que você pode colocar no seu testamento. Você colocar para a sua parte disponível, você elege um herdeiro testamentário, em que você coloca uma fração do seu patrimônio. Toda vez que eu trabalho em testamento com a universalidade dos bens, e eu determino que determinada pessoa receba um quinhão, né, dessa parte disponível, eu estou elegendo um herdeiro testamentário, tá? Porque essa pessoa vai ter uma fração do todo. Quando eu determino que um bem específico vá para uma determinada pessoa, eu estou instituindo um legado. Então, eu deixo como um legado uma casa. Eu deixo como um legado o aluguel de uma casa. Eu deixo como um legado um automóvel. Qual que é a vantagem do legado? Né? Você está determinando bem, o legatário vai receber aquele bem e não vai ter que dividir o bem, o quinhão, o todo da partilha. Ele não fica com uma fração de um todo ou com uma fração de um bem. Ele vai ficar com um bem específico. Qual que é a desvantagem disso? Né? Naquele exemplo que eu acho que eu citei no episódio anterior. Eu deixo meu carro para a Luciana. Né? Se eu falar, eu deixo o carro que eu estiver usando, que estiver em meu nome para a Luciana, ok. Se eu falar assim, eu deixo o meu carro, placa CPC 1966 para a Luciana, o dia que eu vender esse carro, a Luciana deixou de ser minha beneficiária. Então, o cuidado que eu tenho que ter quando eu deixo um bem específico é que, se no momento da minha morte esse bem já não existe mais, aquela pessoa não é mais beneficiária. Quais são algumas questões super interessantes que a gente pode dispor em testamento? Lembra que a gente falou na última reunião que é possível que você tenha, por exemplo, que seus pais dependam financeiramente de você? Aí você fala assim, poxa, eu queria ter certeza que meus pais vão continuar recebendo uma pensão periódica. Eu posso deixar uma pensão. Eu posso deixar o usufruto de uma aplicação financeira, eu posso deixar o usufruto de um bem imóvel, né? Eu posso deixar já programado um recebimento de X reais por mês ao longo de toda a vida, e se eu deixo como usufruto, se entende que é pelo prazo que aquela pessoa fica viva. Então, eu consigo, na figura do testamento, privilegiar muitas daquelas vontades que a gente colocou lá naquela nossa primeira caixa de Lego, muitas daquelas questões que eu tenho receio, que eu tenho medo que não aconteçam, eu posso colocar no testamento. Eu posso fazer mais do que isso. Eu posso pegar aquelas bandeiras, né, que a gente falou e falar assim, olha, eu gostaria muito que o meu dinheiro fosse utilizado pelo meu filho para ele estudar, para ele fazer um MBA, por exemplo, para o meu neto, se eu já tiver um neto. Então, eu faço assim, eu vou deixar X, né, uma fração, eu vou deixar X mil reais para o meu neto, para o meu filho, para o meu sobrinho, para que ele estude. Só pode usar se for para estudar. Eu estou falando sempre da metade disponível, tá, gente? Só que aí, lógico, eu vou deixar alguém responsável por isso. Eu não posso deixar isso, não deixar ninguém responsável, porque senão o juiz vai ter que nomear quem será o responsável. Então, eu elejo um testamenteiro, um administrador para aquele bem, para aquela situação. Então, eu já vi diversos testamentos em que se deixa do meu patrimônio
financeiro, na minha aplicação financeira, eu deixo X mil reais, uma parte dela, para os estudos dos meus descendentes, por exemplo. Né? E quem vai gerenciar isso é um administrador tal. Então, isso é extremamente interessante que você possa fazer. Tem uma outra coisa muito interessante que as pessoas muitas vezes desconhecem que pode ser feita no testamento, que é o seguinte: supondo que eu deixe sobre a minha metade disponível um valor para o meu neto, para um filho menor, para uma pessoa que seja menor. Não sei se vocês sabem, mas todos os bens dos menores, o usufruto daqueles bens é dos pais, decorre da lei. Tá? Então, supondo que você deixe um galpão, né, que o menor seja dono de um galpão que é alugado, quem vai usufruir daquele aluguel é o pai ou a mãe do menor. E a gente sabe que você pode, né, querer, você fala assim, poxa, eu vou deixar meu neto, mas já imaginou se for o meu genro que vai cuidar desse dinheiro e agora? Então, o que você pode fazer é deixar determinado bem para o seu neto e já elege como curador, né, como quem vai cuidar daquele valor, um terceiro. Você pode já dispor sobre isso no seu testamento, o que é extremamente interessante também. Uma outra coisa que você pode fazer no testamento, estou falando bastante aqui, estou dando bastante ideia para vocês, é falar o seguinte: supondo que eu quero deixar um testamento, eu quero deixar para uma determinada pessoa. Eu falo assim, poxa, mas e se ela morrer antes de mim? Bom, se no momento da abertura do testamento, a Suzete, eu deixo para a Suzete já não mais, já tiver falecido naquele momento, fica para a Suzy. Se a Suzy já tiver falecido, fica para o Gabriel. E assim você pode substituir, você já imaginar que se aquela pessoa não existir, você pode ir deixando para outra. É extremamente interessante isso também. É lógico que a gente, quando vai fazer um testamento mais complexo, assim, a gente primeiro tem que ter uma boa noção do patrimônio, saber o que nós estamos deixando em cada caixinha, mas com regras específicas, a gente faz testamentos muito interessantes em que você consegue realmente dispor da sua vontade para o futuro. E aquele patrimônio que você adquiriu ao longo da sua vida, com trabalho, com as suas próprias vontades, você deixa as suas vontades também para o futuro. Você pode também dispor sobre cotas das suas empresas, você pode dispor realmente sobre, né, toda a sua metade disponível. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui. Coloquei, né, para o estudo universitário, a gente pode colocar essas questões. Existem outros pontos também que a gente pode dispor em testamento, que é muito interessante. Supondo que você já tenha feito diversas doações ao longo da vida, né, e você fez as doações para os descendentes. E se você fez essas doações, na abertura do inventário, esses seus descendentes vão ter que trazer a colação. Lembra que eu falei disso no episódio anterior? O que significa isso? Você doou dinheiro ao longo da vida para os seus filhos, né? Se você não dispensou que eles, no momento da sucessão, trouxessem todos esses valores da doação, em tese, eles têm que trazer para que todos os quinhões sejam equalizados. O que você pode fazer no testamento se você não fez no próprio instrumento da doação? Você pode dispensar a colação. Então, é comum, quando hoje algum cliente vem me perguntar sobre testamento, eu já fiz umas doações, eu falo assim, olha, ficam dispensadas nos termos do artigo tal, as colações efetuadas aos descendentes pelo testador. Ele dispensa essa colação. O testador pode perdoar dívidas no momento do testamento. E outra coisa que é muito interessante é você instituir um testamenteiro. O que é a figura do testamenteiro? É a figura daquela pessoa que vai cumprir aquelas obrigações que foram colocadas. É claro que se o testamento for muito simples, né, deixa metade do meu patrimônio para o companheiro, para o cônjuge, para o filho, é mais tranquilo de fazer. Agora, quando você coloca determinado valor para estudo, usufruto para alguém, uma renda mensal para o meu avô, alguém vai ter que cuidar disso.
Tá? Então, já é interessante que você institua um testamenteiro, pode colocar também na substituição, não tendo um para ele não estando mais vivo ou não aceitar o encargo outra pessoa, isso também é bastante interessante. Eu aprendi ao longo da vida também a fazer só mais uma ainda lá, Silvinha, a prever algumas hipóteses que o testamento prevaleça, né? Vou dar um exemplo. Supondo que você fez um testamento solteiro e depois você se casou. Se você fez o testamento solteiro e você se casou, você passa a ter um herdeiro necessário que você não tinha no momento do casamento. Ou supondo que você fez um testamento e você ainda não tinha um filho. Ou supondo que quando você fez um testamento, você não sabia da existência de algum filho. Né? Isso mais para os homens, né? Estamos aqui na vida adulta e pode acontecer, né? Ou seja, e aí é importante, essa é uma discussão muito grande, porque existe uma disposição no Código Civil que o testamento se rompe se você não declara, porque na parte inicial do testamento tem uma série de declarações. Tenho herdeiros necessários ou não tenho herdeiros necessários? Quem é seu pai, quem é sua mãe, se é vivo, se não é, se você tem filho, se você não tem. Supondo que você faça um testamento e você desconheça um filho, e depois que você morrer, tiver o reconhecimento de paternidade. Apesar de ser polêmico isso, eu sempre coloco que não se rompe, porque não se rompe o testamento significa ele prevalecerá mesmo na hipótese de ter outros herdeiros, que não tenham sido listados ali, porque você está falando da sua parte disponível. Mas é importante que se coloque isso, tá? Volta e meia a gente vê aí uma notícia de alguma celebridade que não previu isso, né? E acaba realmente tomando uma invertida. Muitas pessoas fizeram testamento quando se não tinha o julgamento do STF, que o companheiro ou a companheira são tidos como herdeiros necessários, e o excluíram do testamento. Muitos desses testamentos foram totalmente invalidados, porque já estava na união estável e não o reconheceu como herdeiro. Então, é importante que a gente tome conhecimento de todas as situações, para que a gente possa realmente abarcar da melhor maneira possível. Eu acho, particularmente, entrando já para a segunda metade para outro tema, mas só para finalizar a questão do testamento, eu acho o testamento um instrumento belíssimo. Né? Sempre que eu faço no escritório, eu gosto muito de fazer no cartório, eu prefiro o testamento público, sempre tem os advogados, estagiários que gostam de ir comigo, porque é um momento solene, você aprende muito, e eu fico feliz, né, de ver as pessoas dispondo da sua vontade, muitas vezes abrindo mão de, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Mas colocando a sua vontade. Né? Se colocando na frente da vida e dispondo sobre aquilo que elas fizeram da melhor maneira possível. Você só tem um momento para fazer isso, que é o momento que você está vivo e lúcido. E quando você faz, né, e privilegia, né, o seu patrimônio e deixa para as pessoas que efetivamente trabalharam com você, muitas vezes, somente nesses exemplos aí que eu dei dos cônjuges, né, que um faz um testamento para o outro e o outro faz, né, você nunca pode fazer no mesmo testamento um para o outro, tem que ser cada pessoa faz um testamento. Mas você muitas vezes consegue privilegiar em um patrimônio comum e consegue evitar muitas discussões. Então, eu sempre acho esse um instrumento maravilhoso, um instrumento que o direito nos dá e que ele é fantástico, tá bom? Então, fico super à disposição para a gente falar deles. E entrando agora no outro tema, que é um tema mais da vida, né? E muito pouco falado, menos do que o testamento, é esse tema da gente falar dessa grande jornada da vida, dessa revolução grisalha, né? Ou seja, nós estamos vivendo mais. Nós vamos viver por muitos mais anos, vamos morrer com uma idade muito superior do que os nossos pais sobreviveram, do que os nossos pais viveram. E a qualidade de vida que as nossas gerações, né, conquistaram é uma qualidade de vida fantástica. Mas a gente precisa, nesse momento, pensar e dialogar com o nosso futuro. Né? Eu, hoje, faço um diálogo com a Suzete no futuro.
num futuro que pode ser próximo, distante, ou que pode nunca acontecer, mas num futuro em que eu não tenho a mesma capacidade de decisão que eu tenho hoje. E como eu gostaria que as decisões fossem tomadas. Então, hoje a gente tem instrumentos jurídicos, de saúde, instrumentos que realmente privilegiam e permitem que aquelas decisões, ainda que com efeito futuro, que eu tenha tomado agora, enquanto estou lúcida, prevalece. Então, essa tomada de decisão, esse programa de consentimentos, de escolhas, de determinações com efeito futuro, ela é algo muito interessante e muito novo. Porque se a gente pensar, né, a forma como as nossas famílias trabalhavam, a gente tinha muita questão, vai ser cuidado. Se a gente pensar, né, quem for de umas gerações um pouco mais velhas, ou então já viram isso em filme, em livro, era muito comum que uma das filhas não se casassem, né, não se casasse nas famílias, porque ela ia ficar cuidando dos pais. Né? Então, era muito, muito forte que você seria cuidado. Hoje, né? Por quê? Porque a gente via nas pessoas de mais idade, pessoas que não tomariam suas decisões. As pessoas que ficariam, né, tendo um quartinho ali na casa. Hoje a gente não aceita mais isso, a gente não aceita mais isso para a nossa vida. E aqui eu vou propor aqui nessa segunda metade do nosso encontro é como tomar as decisões e quais instrumentos a gente pode ter interagindo com os nossos possíveis futuros. Vamos nessa roda que tem até arco-íris, né, Silvia? Então, eu faço uma proposta de um programa de escolhas, de determinações, de consentimentos com efeitos futuros. Ou seja, vamos planejar, pegar uma caneta, vamos sentar e vamos planejar realmente esse futuro. E aí a gente tem dois grandes grupos, né, de questões. A gente tem um grupo grande que são as questões existenciais. A nossa saúde, né? Os cuidados em caso de enfermidade, escolhas de tratamento que envolvem negativas de tratamento, questões religiosas, questões que tocam realmente o nosso interior, a nossa dignidade. Né? O que, em termos de saúde, o que eu aceitaria, o que eu não aceitaria, como eu penso os momentos finais dessa grande jornada da vida, como eu gostaria de passar, com quem eu gostaria de estar, né? O que eu gostaria que fizessem comigo, o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, aqui, a gente trabalha, num primeiro grupo, a gente poderia dividir essas questões que a gente vai denominar de existenciais. Em um segundo grupo, as questões patrimoniais. Né? Como cuidar e gerir o patrimônio para permitir uma vida digna, mesmo com essas enfermidades, né? A gente divide, mas nem tudo consegue ser tão estanque assim. Onde que eu quero morar? Eu quero continuar viajando? Quero manter um padrão social? Né? Como que eu vou viver? Né? Como que vai ser a minha vida? E como eu gostaria que fosse, mesmo se eu não tivesse com a mesma lucidez, com a mesma capacidade, com a mesma vivacidade que eu tenho hoje. Mas que eu quero preservar, né, a minha dignidade, seja social, patrimonial e de saúde. Então, quais instrumentos nós temos à disposição para isso? Né? Que planejamento é esse? Então, no primeiro ponto, e muito interessante, a gente pode trabalhar, Silvinha, se você puder passar o próximo, e é importante eu usar essa denominação aqui, que ela passou a ser muito conhecida, que é o DAV, né, as Diretivas Antecipadas de Vontade. Elas estão muito ligadas ao primeiro grupo, que é o das questões existenciais. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina ele trouxe uma resolução que se denomina Diretivas Antecipadas de Vontade, que tratou justamente da possibilidade, estou falando aqui em termos gerais, da pessoa que estiver no tratamento, ela poder escolher o tratamento ou indicar pessoas que possam fazer isso por ela. Então, mas críticas, né? Eu acho que lógico, a gente avança quando a gente tem um documento como esse, lógico que a gente tem que criticar, mas ele é um documento do Conselho Federal de Medicina, a gente não tem no ordenamento jurídico, assim, em termos de lei, isso pode, isso não pode, a gente vai ter que inferir, né, do nosso ordenamento como fazer isso, mas fato é que o Conselho Federal de Medicina se posicionou
E essa resolução ela tem mais um efeito para fim de testamento vital, no sentido de, se eu tiver no final da minha vida e quiserem me oferecer um tratamento que a gente chama de obstinatório, né? Aquele assim que prolonga a vida, eu posso escolher, né? A gente não está falando de desligar aparelho, de eutanásia, nada disso. A gente está falando de escolher não seguir um tratamento que prolongue de uma forma demasiada a vida, né? Mas, e aqui a própria diretiva também vai falar de uma procuração para cuidados de saúde, que você pode nomear uma pessoa, um grupo de pessoas, para tomar essas decisões, caso você não esteja lúcido. E você pode colocar ordens de não reanimação, de não ter esses tratamentos, ou pode optar pelos tratamentos que você quer. Não, eu justamente quero todos os tratamentos. Teve um caso que ficou muito conhecido, nem me lembro se foi aqui no Brasil, não, mas acho que era do Brasil, que o pai queria que o corpo dele fosse para não sei que país para ficar congelado. E no fim judicializou essa questão, porque uma filha queria, outra não, e se permitiu que fosse, né? Na verdade, a gente não precisa chegar nesse exemplo tão agudo, mas eu acho que é importante a gente discutir isso. E não discutir na axologia. Hoje a gente vê que existe o sommelier de vacina, existe todo mundo que entende de Covid, a gente sabe de todos os sintomas, mas a gente precisa consultar um médico. Os nossos diálogos sobre saúde têm que ser com profissionais de saúde. Os nossos diálogos sobre questão patrimonial, que eu vou falar daqui a pouco, tem que ser com profissionais financeiros que cuidam de patrimônio. E tudo isso, lógico, com um bom advogado junto. Jamais vou deixar de falar que é para a gente estar junto, mas a gente efetivamente precisa ter esse diálogo comigo no futuro, eu me conhecer, eu me imaginar no futuro e pensar que eu preciso de profissionais me ajudando a tomar as escolhas. Então, falando um pouquinho das diretivas e falando desse arcabouço, desse grande programa, Silvinha, que a gente pode passar agora, esse grande programa de escolhas, determinações, consentimentos com efeitos futuros, que é o que eu proponho, nesse primeiro tópico das questões existenciais, esse necessário diálogo. Você pode chegar no cartório e pedir para fazer uma diretiva antecipada de vontade, ou se chamar isso de testamento vital. Você pode chegar e fazer uma declaração para o seu próprio médico de confiança do tratamento que você quer ou que você não quer. Agora, e aí, quando eu falo da questão bioética, que, lógico, se ele entender que o que você está propondo é contra a ética da medicina, isso pode prevalecer. Então, são algumas discussões que tem. Mas é por isso que é importante que as decisões que a gente tome, que a gente coloque no papel, elas sejam decisões, neste momento, consentidas com conhecimento. Então, eu entendo que, gente, é extremamente importante que a gente pense nisso, porque o único momento que você vai ter para decidir se você quer ou se você não quer um tratamento, se você quer ou se você não quer um prolongamento de vida, é no momento em que você tem essa lucidez. A hora que você está lá entubado, a hora que você está lá em coma, você não vai ter como tomar essa decisão. E pode ser que as pessoas que vão tomar a decisão para você não tenham ideia qual seria o que você queria. Então, deixe isso expresso. Isso é extremamente importante. E como você quer ser cuidado? Você pode colocar nesse programa de escolhas de questões existenciais, você ter uma assistência religiosa, você ter uma assistência psicológica, você ter alguém um profissional de educação física que faça exercício com você. Você pode escolher essas coisas. E faça essa escolha. Acho que isso é extremamente importante. E nas questões patrimoniais, o que eu entendo que é fundamental que a gente possa trabalhar? Eu vejo que, às vezes, a pessoa trabalha tanto na vida, tem um patrimônio tão relevante, e ela fica à mercê do favor das outras pessoas. Ela parece que ela não tem, realmente não tem, muitas vezes, o poder sobre o patrimônio dela, e não sabe o que escolher. E aí, começam as brigas entre os filhos sobre a famosa filhos, parentes, a briga sobre a herança da pessoa viva, que não pode, mas enfim. Não, mas será que a gente faz esse tratamento? Será que a gente coloca nessa clínica tão cara? Será que não vai diminuir aquilo que a gente vai dividir depois? Infelizmente, eu já vi isso, e não foi uma vez. Então, se você tem o seu patrimônio, vamos pensar
né? Primeiro, conhecer o seu patrimônio. Depois, vamos pensar como você pode já direcionar como esse patrimônio deverá ser utilizado para você, né, na sua longa vida, com saúde, com dignidade. Se a saúde estiver diminuída, você já pode escolher as coisas que você vai querer fazer. Supondo que você seja uma pessoa que adora assistir um teatro. Olha, eu gostaria que mesmo que eu estiver, né, numa situação limite, me leve para assistir um teatro. Contrata alguém e leva. Então, são algumas coisas que você pode fazer, mas você tem que deixar essas escolhas previamente definidas e o que fazer com o seu dinheiro. Então, é lógico que eu não sei fazer essa conta, mas tem assessor financeiro que sabe fazer essa conta de como deixar essa renda. Aliás, você pode fazer uma outra coisa muito legal. Com o seu assessor financeiro, todo mundo faz a sua escolha de carteira, eu sou conservador, sou moderado, sou isso, aquilo. Posso falar, a partir de tal idade, eu não vou me arriscar mais. A partir de tal idade, eu quero tais rendimentos, tais tipos de aplicação. Então, são formas de você colocar. E como que você faz isso? Por meio de escrituras declaratórias, em que você declara algumas coisas, né? Que você declara as suas vontades patrimoniais. Você pode fazer isso por uma escrita pública, que vai ter a fé pública, como eu falei para vocês. Você pode já pré-nomear um curador ou pessoas que sejam responsáveis pelo seu patrimônio, por tomadas de decisão. A gente tem no Código Civil um instituto que chama tomada de decisão apoiada, que é para os deficientes, que a gente pode aplicar também para as pessoas que, num determinado momento, elas já não tenham mais a capacidade total. Você pode escolher pessoas para tomar decisões com você. Com isso, você evita que você seja alvo de estelionatários, de pessoas que façam você assinar alguns documentos sem que você tenha efetivamente conhecimento deles. Acho que está no próximo slide, Silvia. A gente pode ter um instrumento público ou particular para estabelecer regras de gestão do patrimônio. Eu posso escolher instituições para cuidar disso para mim, eu posso nomear pessoas físicas colocando efetivamente cada um do seu quadrado, cada um na sua forma de atuar. Então, eu posso ter um representante para questões de saúde, eu posso ter um representante para questões patrimoniais, eu posso ter uma pessoa para ter uma representação para os atos da vida civil. É importante que a gente coloque tudo isso. A gente tem uma disposição no Código Civil, é verdade, que as procurações, elas perdem a sua validade com a interdição. Mas a gente não pode esquecer que, como eu falei para vocês, recentemente o STJ já entendeu que a interdição não pode mais ser total, porque a pessoa que, uma vez que ela teve a capacidade, ela não perde totalmente a capacidade. Então, a notícia que eu quero dar para vocês é que existe, sim, formas lícitas, legais, de você poder expressar a sua vontade para eventos futuros, para que a sua vontade seja respeitada. Isso é efetivamente você planejar a vida. Me emociona chegar, né, ao longo de anos de estudo e poder falar isso de uma forma com tanta certeza como eu estou falando agora. Porque já teve um tempo em que as pessoas que perdessem um pouco da sua capacidade estavam condenadas a uma vida que não tinha muito mais o que fazer. Então, eu acho que a gente trabalha, a gente resgata a dignidade de uma forma muito efetiva. Então, é Suzete resgatando a dignidade da Suzete ali da frente, decidindo agora o que eu quero, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, as pessoas aí sabem que eu converso bastante sobre isso, né? Assessor financeiro, a gente conversa sobre isso, porque a gente tem que pensar nisso, né? Eu acho que essa é uma questão aí extremamente importante, e também a gente não deixa um encargo para ninguém, né? Eu brinquei falando no começo, né? Falando no começo desse tema, das famílias que deixavam uma filha sem casar para cuidar. Será que a gente também não... em algum lugar, a gente não acha que alguém vai cuidar da gente, vai se sacrificar para cuidar da gente? Será que não é melhor a gente prever tudo isso antes, tendo condições para isso? Será que não é melhor eu ter as pessoas que eu amo do meu lado para conviverem comigo, sem que seja um fardo, sem que seja um encargo difícil de levar? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante e que traz muita leveza depois que a gente faz o planejamento. Né? Traz muita leveza a gente poder trabalhar depois pensando que essas coisas estão feitas, e traz muito um sentimento de retorno, né? Eu fiz, eu pude
pude realmente ter as minhas escolhas garantidas. Eu acho que isso aí é sempre muito relevante. Eu não sei se vieram algumas perguntas. Eu falei fazendo aqui um spoiler do próximo episódio. Uma forma também da gente poder gerir esse patrimônio, se você perder a sua capacidade, é você constituir uma pessoa jurídica, unipessoal, por exemplo, em que todo o seu patrimônio fique lá. Isso pode ter algumas contestações, mas não deixa também de ser uma forma de você já prever, né, administradores para os seus bens. Quem já é meu cliente há mais tempo sabe que nos contratos sociais das empresas familiares, em que o titular é o administrador, eu sempre coloco que ele é com poderes irrevogáveis, mas se tiver uma perda de capacidade momentânea ou se vier a falecer, já tem nomeado um administrador suplente. Ou seja, quando a gente faz isso na pessoa jurídica, a gente já estava fazendo aqui um programa de sucessão, um programa de escolha para a vida futura. Eu já estou escolhendo quem vai cuidar do patrimônio se eu, por algum motivo, tiver que ficar ausente. Então, são essas escolhas que elas realmente são muito interessantes de ser feitas e a gente está super à disposição para poder trabalhar com vocês, seja nas questões existenciais, seja nas questões patrimoniais, e fazendo com que as duas caminhem juntas, né? Porque traz muita dignidade para a gente saber que a gente vai ser acolhido por um bom profissional de saúde, saber que as pessoas vão nos respeitar e saber que o dinheiro do trabalho que a gente construiu ao longo da vida vai ser utilizado para isso também. Então, a palavra de ordem é planejar a sua vida, né? A sua dignidade em qualquer fase da sua vida depende das suas escolhas, né? E no que você precisar do meu apoio para te ajudar com essas escolhas, a nossa equipe, a gente está à disposição. E tenho certeza, né, que tem profissionais incríveis para trabalhar com a gente, né? Com a gente, que eu falo, não só escritório, trabalhar conosco, né? Nessa grande empreitada, seja na parte terapêutica, na parte financeira, na parte de avaliação de patrimônio. Então, tem muita gente boa que pode nos ajudar com isso. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai falar, né? Hoje a gente falou de testamento e desse grande programa de determinação de escolhas com efeitos futuros. A gente vai falar de doação, de usufruto e da constituição da pessoa jurídica. E vocês vão entender como esses dois temas, doação e usufruto, têm muito a ver com a constituição da pessoa jurídica familiar. Então, daqui um mesinho, mais ou menos, a gente se vê, a gente ainda não está com a data totalmente pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que vocês saiam daqui com conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu já estou aqui em cima da hora, faltam 3 minutinhos, acho que eu não consigo responder, mas é só passar por WhatsApp, passar por e-mail e a gente está à disposição, tá bom? Então, um beijo enorme para todos vocês, terminando super no horário, e muito obrigada realmente pela atenção de todos vocês. Ai, que gostoso ver todo mundo aqui, um beijo bem grande, fico muito feliz com a presença de todos vocês, ainda que virtual. Não vejo a hora da gente fazer essa reunião ao vivo depois, tá bom? Um beijo grande.